Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para trazer uma palavra, uma mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração a respeito de milagres. Irmãos, respondam aqui para mim nos comentários, quantos de vocês estão precisando de um milagre? Eu não tenho medo de errar, a grande maioria de vocês está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus. E eu costumo dizer o seguinte, o deserto é o melhor lugar para Deus operar um milagre. Sabe por quê? Porque é no deserto onde as suas necessidades elas parecem grandes demais para serem supridas. É nesse lugar onde você não encontra uma saída, parece que você olha para os lados e parece que não tem como, não tem uma solução. É nessa hora que Deus ele quer agir na sua vida. É nessa hora que você está numa condição privilegiada para que Deus opere um milagre na sua vida. E hoje nós vamos ver aqui uma história, um fato que aconteceu, é um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Irmãos, para vocês que não sabem, esse é o único milagre que ele está relatado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único milagre. Talvez porque Deus queira mostrar para nós que Ele é um Deus de provisão, um Deus que se compadece das nossas dores, das nossas fraquezas e necessidades. Eu sei que você está aqui hoje, não é por acaso, o Espírito Santo te trouxe aqui para que você entenda de uma vez por todas que Ele está no controle da sua vida e que você não pode desistir agora. Você precisa colocar a sua fé em prática. Irmãos, a palavra de Deus é o que gera em nós essa fé tão preciosa. O apóstolo Pedro ele disse, irmãos, não se surpreendam quando o fogo das provações vier provar vocês, porque na verdade a fé de vocês, que é mais preciosa do que qualquer outra coisa, está sendo purificada pelo fogo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho passado as minhas batalhas, minhas lutas. É lógico que as batalhas elas vão aumentando à medida em que Deus vai derramando bênçãos, porque o diabo ele fica furioso. Ele não quer que você prospere, ele não quer que você mude de vida. Esses dias eu trouxe um ensinamento aqui sobre o cego Bartimeu. Aquele cego, ele foi repreendido pelos seus próprios amigos que diziam, fique calado, pare de gritar para Jesus, ele não vai se importar com você, olha a sua situação. Irmãos, o diabo ele usa pessoas para nos colocar para baixo, para nos desanimar, para falar que não tem mais jeito, mas Deus hoje ele espera que você olhe para o Filho dele, para Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a única maneira de vencermos este mundo é com a nossa fé no Filho de Deus. Amém? E é por isso que eu só falo de Jesus aqui, porque Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do lamaçal de pecado, Ele me libertou das drogas, da pornografia, de tantos vícios, da mentira. Irmãos, a minha vida era uma mentira e hoje eu estou andando na palavra, na luz, na verdade. E tudo aquilo que eu trago de ensinamento para vocês são coisas que eu vivo aqui comigo, porque eu não posso trazer uma mensagem que eu não acredito ou que eu não estou experimentando ou que aquilo não faz parte da minha vida. Irmãos, a nossa vida tem que ser transparente. O apóstolo Paulo disse, nós somos as cartas vivas de Cristo. Tem pessoas, irmãos, que não vão na igreja, tem pessoas que não vão ler a Bíblia, mas elas vão olhar para você e elas vão querer saber se a sua vida está coerente com os ensinamentos de Cristo. Porque mesmo que as pessoas não conheçam da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, muitos elas conhecem. Então, irmãos, as pessoas não esperam a perfeição, elas esperam coerência. Elas querem saber se você realmente pratica aquilo que você prega. Então eu louvo ao Senhor porque eu não preciso me esconder atrás de uma máscara. Hoje nas redes sociais é tão fácil, né? Enganar as pessoas. A gente pode criar um personagem ali, um avatar. Imagine na hora que essa inteligência artificial começar a dominar tudo, as pessoas vão poder ser quem elas quiserem. Isso já está acontecendo e vai piorar cada vez mais. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele me tirou de uma vida de mentiras para que hoje eu viva uma vida correta, uma vida, lógico, não é perfeita, mas eu estou buscando aprender com Cristo. E eu quero pegar na sua mão todo dia, eu quero te ajudar a trilhar o caminho de Jesus, porque eu não sou bom, mas Jesus é bom. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida por nós. Amém? Então eu estou aqui para trazer mais um ensinamento
eu tenho certeza, se você colocar em prática o que eu vou te passar aqui hoje, a sua vida vai melhorar muito. A sua vida vai ter um propósito, um sentido, e você vai ver que Deus está na sua história. Amém? Antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal, porque eu quero muito, todo dia, poder orar com você de manhã e à noite. Você vai estar na minha lista de oração. Então clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, depois você clica nesse sininho e selecione a opção todas, tá certo? Porque aí você vai receber no seu celular as próximas orações que eu colocar. Lembrando que todo dia à tarde, às 2h30, eu tenho trazido ensinamentos sobre outras áreas da vida, trazendo assuntos atuais. Tem sido uma bênção, irmãos. Então, 2h30 da tarde, eu tenho um encontro com você aqui também, tá certo? Irmãos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 6, o versículo 32 ao 37. Olha o que está escrito, preste atenção. Jesus e os discípulos se afastaram no barco para um lugar deserto. Olha isso, Jesus estava indo com os discípulos para um lugar isolado, eles talvez quisessem descansar, mas veja o que aconteceu. Mas muitas das pessoas que viram eles se retirarem, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá no deserto antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar a elas muitas coisas. E já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Jesus, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora esse povo, para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos algo para eles comerem. E eles disseram: Isso exigiria 200 denários. Será que nós devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar a eles de comer? Irmãos, olha que interessante aqui. Primeira coisa que eu percebo é que as pessoas estavam famintas de algo que vinha de Jesus. Elas estavam famintas de uma comida espiritual. Irmãos, vocês já perceberam que Jesus sempre atraía a multidão para perto dele? Sabe por quê? Primeiro, porque Jesus operava milagres. Segundo, porque ele pregava algo que ele vivia e aquilo tinha um peso enorme. As pessoas sempre diziam: ele prega diferente dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus. Jesus prega com autoridade. E isso gerava nas pessoas um desejo de ouvir o que ele tinha para falar. É por isso que Jesus sempre ia na área do ensinamento. Ele trazia as pessoas e buscava ensiná-las. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Hoje em dia, irmãos, eu percebo que as pessoas estão muito feridas com as igrejas, com os líderes religiosos. Por quê? Muitas vezes elas não encontram uma coerência. Muitas vezes elas se frustram porque essas pessoas ensinam algo e elas na prática fazem algo totalmente o contrário. Mas com Jesus era diferente. E aí Jesus percebeu que as pessoas chegaram lá antes deles. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E o propósito de Jesus aqui nessa terra era guiar as pessoas no caminho certo. E o caminho era Ele mesmo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que naquela hora eu percebo uma coisa aqui, irmãos. Os discípulos, eles não tiveram a mesma compaixão. E eles falaram: Jesus, olha, nós estamos num lugar deserto, eu acho melhor o Senhor mandar esse povo embora. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não coloque a sua expectativa nas pessoas, pelo amor de Deus. Hoje eu vejo, irmãos, também muitas pessoas que se frustram porque estão esperando no homem, no ser humano. Irmãos, eu sou a favor da igreja. Eu confesso para vocês, eu não consigo ficar muito tempo sem ir à igreja. Eu sinto falta, irmãos. Eu sinto falta da comunhão. Eu sinto falta de trazer uma palavra. Eu sinto falta também de ouvir uma palavra, porque não é porque eu sou pastor que eu não preciso ouvir pregações. Eu preciso da palavra também. Eu sinto falta do louvor. Mas, irmãos, eu percebo que as pessoas estão feridas. Quanta gente ferida, machucada. E eu vejo que muito disso é porque os líderes não estão tendo a compaixão de Jesus. É muito fácil apontar o dedo, é muito fácil colocar um fardo pesado da lei sobre as pessoas e não da graça, porque a graça, ela traz o conforto, o alívio. Não quer dizer que você concorda com a pessoa no seu erro, mas quer dizer que você está com a mão dada, você está ali pronto para caminhar com ela até que ela vença aquela situação, aquele pecado. Amém? Nós precisamos ter a compaixão de Cristo. E aí então Jesus falou para eles o seguinte: olha,
eu não vou mandar eles embora, eu quero que vocês deem a eles de comer. Irmãos, Jesus ele queria que as pessoas experimentassem milagres. Não somente as pessoas, mas os discípulos que estavam com ele, ele queria que todos fizessem parte. E uma coisa você vai perceber na Bíblia, sabe o que é? É que sempre quando Deus vai operar um milagre, muitas vezes ele quer a participação do homem. Em vários acontecimentos na Bíblia, Deus contou com a ajuda das pessoas para fazer o milagre. Da mesma forma, você aqui hoje, é isso que eu quero trazer aqui. Você precisa, primeiro, não fique dependendo do ser humano, certo? Segundo, entenda que você tem uma participação no milagre. Você não pode ficar de braços cruzados. Irmãos, as pessoas hoje em dia, elas querem encontrar um salvador da pátria. Elas ficam dependendo do governo. Elas ficam dependendo do pastor, do professor, até mesmo dos pais ou de algum parente. Irmãos, as pessoas querem sempre encontrar alguém para elas terem como uma referência no qual elas vão poder pedir ajuda sempre que precisarem e elas vão ser socorridas. E isso, irmãos, acontece principalmente, sabe por quê? Porque a nossa cultura está sempre voltada para isso. Comece a assistir os filmes, a ler os livros. Sempre existe um salvador que vem e salva as pessoas e liberta elas dos seus problemas e resolve aquela situação, um super-herói. Isso está entranhado na nossa cultura. E aí as pessoas ficam dependentes. Infelizmente, irmãos, tem cada vez mais pessoas dependendo do governo e elas ficam colocando todas as fichas no ser humano. E eu vou falar uma coisa para vocês, o governo dessa terra nunca será perfeito, nenhum será perfeito, somente o governo de Cristo. Aliás, o único governo terreno que vai tentar parecer que é algo perfeito, mas na verdade vai ser um engano para as nações, vai ser o governo do anticristo. Ele vai prometer uma paz mundial, mas ele vai trazer o engano e vai trazer, na verdade, caos e destruição. O único governo perfeito que vai conseguir cumprir a perfeição é Jesus, quando ele reinar aqui nessa terra e ele vai governar sobre todos que creram nele. Amém? Então não coloque sua esperança no ser humano. E segundo, entenda que você tem a participação sim no milagre. Aqui Jesus queria que os discípulos dessem para as pessoas de comer. E eles falaram na mesma hora: Jesus, isso exigiria muito dinheiro. Será que vale a pena gastar dinheiro com pão para alimentar essa multidão? Irmãos, aqui eu aprendo mais uma lição. Nós precisamos crer, confiar em Deus. Amém? O deserto não parece ser um lugar de milagre. Deserto é um lugar que nada prospera, nada produz. Mas como eu disse no começo dessa mensagem hoje, é o lugar privilegiado, porque é o lugar onde Deus opera. É quando Deus entende que realmente é uma necessidade. Aquilo precisa acontecer porque o homem não consegue mais. É aí que Deus entra em ação. E é aí que nós precisamos confiar em Deus, porque senão o milagre não vai acontecer. Amém? Você precisa crer de verdade. Se você for reparar, irmãos, quantas pessoas hoje têm necessidades, estão passando por problemas no casamento, problemas financeiros. Talvez o seu problema hoje é esse. Você não sabe mais o que fazer para trazer o sustento para sua casa, mas creia que é nesse momento que Deus quer operar. Ele pode fazer com que você se surpreenda e veja a grandiosidade do poder dele. Mas nunca se esqueça dessas 3 lições que eu te trouxe aqui hoje. Primeiro, não coloque a sua expectativa no ser humano, não coloque as suas esperanças em alguém que não pode responder suas orações, tá certo? Segundo, entenda que você tem uma participação no milagre. Eu me lembrei aqui agora de uma história do Antigo Testamento, de uma viúva que ela estava passando muito apuro porque o seu marido havia morrido e ele deixou muitas dívidas na família. E a esposa estava preocupada porque aqueles homens que foram cobrar a dívida, eles queriam escravizar os 2 filhos daquela mulher até que a dívida fosse paga. Irmãos, a mulher estava desesperada, não tinha mais o que ser feito. Mas a Bíblia deu uma instrução para o profeta Eliseu e ele falou para ela: pegue as vasilhas com seus vizinhos e pegue o máximo que você conseguir e nós vamos começar a derramar o óleo do azeite. Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que o óleo foi sendo derramado de forma sobrenatural e o óleo encheu até a última vasilha. E quando acabaram as vasilhas, o óleo parou de ser derramado. Ou seja, Deus ele conta com a nossa participação. E aí você tem que fazer a pergunta: qual é a minha parte? O que eu devo fazer que eu não estou fazendo? Será que eu estou esperando muito das pessoas? Esperando muito surgir uma oportunidade grandiosa?
e não estou fazendo as coisas mínimas necessárias? Então, naquele momento, Deus supriu as necessidades da viúva porque ela vendeu todas aquelas vasilhas com óleos e ela conseguiu quitar a dívida. Irmãos, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de provisão, e muitas vezes Ele vai vir por um caminho que você nem imagina. E aí eu fico pensando aqui numa coisa: e se essa viúva não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos? Na hora da necessidade, ela iria pedir e eles não ajudariam ela, talvez. Então nós precisamos pensar em tudo, irmãos. Precisamos fazer a nossa parte, crendo que Deus vai nos abençoar, Deus não vai nos deixar na mão. Amém? Glória a Deus. E a última lição que eu aprendo é que se a gente não tiver fé, Deus não vai operar. Deus precisa da nossa confiança, da nossa fé. Precisamos parar de olhar as circunstâncias. Irmãos, Deus deseja operar um milagre hoje. Eu creio que Deus pode fazer algo sobrenatural. Talvez você não esteja enxergando, mas esse é o lugar ideal que você está. É a situação que Deus queria, porque agora o seu coração está voltado para Ele, está dependente de um milagre, e é nessa hora que Deus ele vai agir. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu quero pegar aqui o óleo da unção. Eu quero ungir você, ainda que seja à distância. Eu creio, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não importa o seu problema, a sua situação, coloque diante do Senhor e não duvide em momento algum. Eu creio que milagres vão acontecer aqui hoje. Amém? Escreva aqui nos comentários, Deus, eu preciso de um milagre. E no final da oração, irmãos, eu peço que vocês compartilhem. Vamos enviar isso para o maior número de pessoas, tá certo? Eu quero orar por você, se você puder. Feche os seus olhos, concentre-se nesta oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Pai, quantos agora, meu Deus, estão passando por necessidades? Parece que elas são grandes demais para serem supridas. Mas eu creio, meu Pai, que é nessa hora que o Teu poder entra em ação. Antes de tudo, meu Pai, eu Te agradeço porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que olha por nós com carinho, com amor. Tu és o nosso Pai Celestial. Eu vejo, meu Deus, que neste momento o Senhor colocou pessoas nesse deserto para que elas entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Oh, meu Deus, o Senhor já entregou muitas palavras e agora as pessoas precisam tomar uma posição. Elas precisam agir pela fé. Elas precisam confiar em Ti, meu Pai, porque até então elas estavam confiando no homem, no ser humano. Mas agora, meu Pai, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. É o Senhor quem multiplica o pão, é o Senhor quem multiplica o azeite, é o Senhor quem faz um projeto no deserto e nos abençoa, nos alimenta, mesmo quando parece improvável, quando as pessoas olham para nós e elas não veem nada de bom, nada que possa florescer. É nessa hora que o Senhor manda dizer: sou eu quem faço acontecer. Eu sou o Deus fiel, o Deus que cumpre as promessas. Oh, meu Pai, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Nós estamos cansados, meu Deus. Nós precisamos do Teu agir, do Teu socorro. Nós precisamos da Tua mão poderosa. Não temos mais força, meu Deus, precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desta mulher que está abatida, cansada, debilitada. Ela não tem mais força, Pai. É difícil cuidar dos filhos, é difícil se preocupar com a casa, com o sustento. Oh, meu Deus, olha também para este homem que não sabe mais o que fazer. Ele tem sonhos, projetos, mas parece que nunca dão certo, parece que nunca saem do papel. Oh, meu Deus, destrava esta vida agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui dependentes de Ti. Oh, se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Mas agora nós confessamos, Pai, que precisamos do Teu milagre, do Teu socorro, porque nós já não temos mais força, não temos mais ânimo, alegria. Precisamos da Tua intervenção. Oh, meu Deus, e neste momento eu estendo as minhas mãos para cada um dos meus irmãos em Cristo. A dor deles é a minha neste momento. E eu Te peço, Jesus, assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos, e o Senhor multiplicou para alimentar uma multidão. Senhor, pega tudo que temos, Pai, tudo que nós sabemos, tudo que conquistamos, está aqui diante de Ti. E nós Te pedimos, multiplica, Senhor. Faz o Teu milagre
Estende as tuas mãos poderosas, é o que te pedimos. Cura as enfermidades, Jesus. Cada pessoa que agora está oprimida pelo mal, eu repreendo toda a obra do diabo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o peso espiritual, com pensamentos de morte, de derrota. Eu expulso em nome de Jesus. Eu mando embora no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu te peço, meu Deus, coloca a tua mão de proteção, proteja cada um dos teus filhos, Senhor, e que a unção despedace todo jugo do diabo caia por terra, em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço, Pai, por esta palavra de hoje, e que esta palavra continue penetrando em nossos corações e nos fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.